pessoal, questão de número 24 do capítulo 6. Um bloco é empurrado sobre um piso horizontal por uma força constante que é aplicada fazendo um ângulo θ para baixo, e a figura mostra o módulo de aceleração A em função do coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso. Se a aceleração 1 for de 3 metros por segundo ao quadrado, o coeficiente de atrito cinético 2 for 0,2 e o cinético 3 for de 0,4, qual é o valor de θ? Então, nós temos aí uma situação em que nós temos um objeto desacelerando, né, por intermédio de uma força, né, que se você olhar o gráfico em relação... Na verdade, não desacelerando, né? O gráfico só mostra a relação entre a aceleração do objeto e o coeficiente de atrito cinético. Na verdade, sim, né? Desacelerando, né? Porque ali nós temos, se A1 é 3 metros por segundo ao quadrado, menos A1 seria menos 3 metros por segundo ao quadrado. Então, o nosso coeficiente de atrito cinético K2, ele marca uma aceleração nula, né? Enquanto que um coeficiente de atrito cinético nulo marca uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, né? Se você olhar ali no gráfico a relação, né? Então, a nossa função, né, representada aí pela linha, pela reta, né, vermelha, né? Ou seja, uma equação da reta. Então, na origem do atrito cinético, né, onde ele é zero, nós temos a aceleração máxima, podemos assim dizer aqui do gráfico, e onde o nosso atrito cinético é K2, a aceleração é nula, né? E em K3 a aceleração é negativa. E aí nós queremos saber qual é o valor desse ângulo θ em relação ao eixo horizontal, sendo que a nossa força ela é aplicada fazendo o ângulo para baixo. Então vamos visualizar graficamente, né, o esquema ilustrativo, na verdade, desse bloco sofrendo essa força. Então está aqui o nosso bloquinho com esse vetor força aplicado para baixo, né, em relação ao eixo horizontal x positivo. Então, fazendo a decomposição das forças, nós temos a força peso, temos a força normal, o ângulo, que é o que a gente quer descobrir, a componente y dessa força aplicada, né, já que ela não está paralela nem ao eixo x nem ao eixo y, a componente x dela, né, como é o cateto adjacente, é o módulo vezes o cosseno, e a y é o cateto oposto, então vai ser o módulo vezes o seno. E nós temos aí, obviamente, a força de atrito cinético que se opõe ao movimento de deslize da caixa. Então, para o nosso eixo Y, nós vamos ter que o bloco não se move, né? Não há movimento nesse eixo, então, portanto, a nossa força resultante, que é a soma dos vetores força que atuam nesse eixo, que é a normal, a componente y e a força peso, né? A resultante será nula, então, portanto, a gente isola a força normal, né? Porque ela vai ser, ela é importante, né? Para a nossa força de atrito, porque ela é parte de um dos termos do produto que gera a força de atrito. Então, ela vai ser igual a componente y da força aplicada, que é o módulo vezes o seno de θ, mais a força peso, que é mg, né? A massa vezes a aceleração. Aqui coloquei massa vezes a aceleração, porque isso vai nos interessar lá para frente. Aí nós temos, né, que a força de atrito, como eu falei, né, é o coeficiente vezes a normal. Então, isso significa que a nossa força de atrito estático vai ser o coeficiente que multiplica a soma dos dois termos, né, que resultam na força normal, né? O módulo vezes o seno de θ da força aplicada, mais a força peso, né, do nosso bloco. No eixo X, a gente tem a componente X da força aplicada e a força de atrito cinético, né? Uma menos a outra. Nesse caso aqui, né, a nossa força resultante não vai ser nula, né, porque o bloco vai estar se movendo, já que está atribuído a ele um coeficiente de atrito cinético. Então, isso significa que nós vamos ter massa vezes a aceleração resultante igual a componente x, que é o módulo vezes o cosseno de θ, menos a força de atrito cinético, que é justamente, né, o nosso coeficiente que multiplica, né, o módulo da força vezes o seno mais a força peso.
Colocando aí alguns termos semelhantes em evidência, né? Na verdade, eu multipliquei o nosso coeficiente ali por cada termo ali dentro, né? Porque a gente vai reescrever essa equação colocando nossa força em evidência. Bom, como o nosso ângulo ele está, perdão, como a nossa aceleração está em função do ângulo, né? Eu ia dizer o contrário. Então, o que é que a gente faz? Isola a nossa variável aceleração. Então, nós temos a equação da aceleração resultante do bloco em função do ângulo θ. Então, temos que resolver essa equação aqui. Então, essa equação aqui descreve, né, podemos dizer assim, a equação da reta aqui no nosso gráfico, né? Onde, conforme o coeficiente, na verdade, em relação ao coeficiente de atrito, na verdade, né? E conforme o coeficiente de atrito muda, a nossa aceleração também muda, né? E nesse caso, se ela aumenta, a nossa aceleração diminui, né? Com isso, a gente pode atribuir aí qual é o ângulo, né, de atuação dessa força. Então, nós temos aí variáveis nas quais a gente não conhece, que é a própria força e o ângulo θ, não é? Porém, a gente pode fazer o seguinte. Se você notar ali no nosso gráfico, como eu falei no início do nosso vídeo, para a aceleração máxima, entre aspas, né? Ou seja, para a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, o nosso coeficiente de atrito estático ele é zero. Né? Se você olhar ali no gráfico, interpreta ali o gráfico. O ponto que descreve os pares ordenados, né? De aceleração e coeficiente de atrito, né? Que é no início da nossa reta vermelha ali, né? À esquerda. Ele parte do A1. A1 é quem? 3 metros por segundo ao quadrado. Então, como ele parte do eixo A, né? Ou seja, o nosso coeficiente ali é zero. Substitui ali na equação. Então, nós temos que a nossa aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado e o nosso coeficiente é zero. Então, todo termo ali que está sendo multiplicado pelo nosso coeficiente de atrito vai ser zero. Sobrando somente quem? A nossa aceleração, que é 3, que é igual a força sobre a massa vezes o cosseno do ângulo, que é o que sobrou. Porém, não dá para resolver ainda, né? Porque a gente tem 3 variáveis ali que a gente não sabe o valor, que é a própria força, a massa do objeto e o ângulo, que é o que a gente quer saber, né? O nosso ângulo é θ. Porém, tem como a gente eliminar essas duas variáveis, essa força aplicada e essa massa do próprio objeto. Como? Pegando de novo a própria equação, né, que isso pode ser, digamos assim, entre aspas, uma equação da reta, né? Então a gente pode jogar valores aí e atribuir esse Fm, que poderia, digamos assim, entre aspas, ser o nosso coeficiente angular dessa reta aí, né? Do coeficiente em função da, quer dizer, da aceleração em função do coeficiente, né? E qual é um outro ponto que a gente pode usar aqui? Ora, a gente pode usar ali o ponto onde a reta cruza o eixo do coeficiente de atrito, que é ali em K2. Ou seja, quando K2 assume o seu valor, a aceleração ela é nula. E a gente sabe qual é o valor de K2, né? De μK2, né? Ali onde a reta vermelha corta o eixo do coeficiente. Então, a gente pode substituir esses valores ali, né? Então, a aceleração é nula nesse ponto e nós temos um coeficiente de atrito que vale 0,2. Podemos substituir. Né? Substituindo e resolvendo, nós podemos reduzir essa equação a isso aqui. Né? Então, nós temos ali 0,2 vezes 9,8, que dá 3. Então, por isso que esse primeiro termo é o 3, né? Eu resolvi o último termo ali. Perdão, eu estou divagando aqui. Nós vamos ter o primeiro termo, né, que é f sobre m de cosseno de θ. Mas se você olhar ali, ó, no quadrado amarelo ali, apontilhado, quem é f sobre m cosseno θ? 3. Então, substitua ali esse termo, 3. O termo do meio, né?
menos F sobre M 0,2 seno θ. Aí não tem o que fazer, deixa como está. E o último termo, 0,2 vezes 9,8, que dá 1,96 negativo. Então, nós reduzimos essa equação a isso daqui. Nós temos termos semelhantes, né, em operações ali, que são os numerais, né, que não estão acompanhados de variáveis. Né? Então, podemos fazer 3 menos 1,96 para reduzir ainda mais a nossa equação. Então, ela vai ficar isso aqui, né? A aceleração nula, que é igual a esse termo, né? Menos F sobre M 0,2 seno θ mais 1,03, que é o resultado da diferença entre 3 e 1,96. Então, reduzimos ainda mais essa expressão. Caramba, agora eu anotei, estou cansado, gravei muito vídeo, estou até confundindo os termos lá no comecinho, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos eliminar aqui as variáveis que não nos interessam, né? Que é o F e o M. Então, isolando essas igualdades, né? Separando os termos aqui, então nós vamos ficar aqui do lado esquerdo F sobre M 0,2 seno θ e do lado direito 1,04. Se você olhar bem, como é que vamos eliminar isso daí? Bom, passando aquele algarismo ali, né, o coeficiente de atrito para o outro lado, para deixar somente as variáveis do lado esquerdo, né? Então, nós vamos ter f sobre m seno θ igual a 1,04 sobre 0,2. Se você olhar bem, de novo ali para aquele quadradinho pontilhado amarelo, né? Onde está ali 3 igual a f sobre m cosseno θ. Se eu isolar ali algumas variáveis, né? Eu posso eliminar, né? Qual variável que eu posso usar? O termo que eu chamei de coeficiente angular da equação da reta, né? Que é o nosso f sobre m, né? Esse f sobre m pode ser escrito como sendo igual a 3 sobre cosseno de θ. Então, esse f sobre m eu posso substituir por 3 cosseno θ. Eliminei de uma vez só duas variáveis nas quais eu não sei o valor, né? E aí ia complicar muito a minha vida. E eu tenho ali seno θ sobre cosseno θ, que é igual a quê? Tangente de θ. E esse 3 que multiplica, eu passo para o outro lado dividindo. Dividindo quem? 5,2, que é o resultado de quê? De 1,04 sobre 0,2. Então, eu tenho tangente de θ igual a 5,2 sobre 3, que vai dar arco tangente, né, de 1,73 dízima periódica, né, dízima de 3 ali, né? Então, o nosso θ é arco tangente de 1,73, que dá 60 graus, aproximadamente 60 graus, né? Vai dar 59, alguma coisa, né? Mas aí, arredondando, dá 60 graus. Ou se eu não me engano, na calculadora dá exatamente 60 graus. Eu não lembro agora. Mas fica esse valor aí. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido essa questão. Essa questão, ela não é boba, hein? Ela é... Olha só as sacadas que você tem que ter para conseguir chegar na resolução dessa questão. Eu penei nessa. Penei um pouco mais do que a outra que eu falei. Né? Se eu não me engano, foi a questão 15, foi? Deixa eu olhar aqui. Que é a questão 19. Na verdade, eu acho que ela... Eu acho que a questão 19 é um pouquinho mais... Não, essa é um pouquinho mais. Né? Então, você tem que ter essa sacada de perceber, né, que dá para tratar como uma equação da reta, que na verdade é uma equação da reta, né? Só que não usando variáveis convencionais, né? Ou seja, aqui é o coeficiente de atrito em função da aceleração, né? Ou a aceleração em função do coeficiente de atrito. Né? Então, essa expressão que a gente acaba montando aqui da aceleração é uma equação da reta, né? Onde o coeficiente angular é o f sobre m, né? E é justamente esse coeficiente que a gente tem que eliminar, porque a gente não nos tem disponível os valores dele, né? Da força e da massa. E aí você tem ali um termo, né? Que eu destaquei dentro de um quadradinho pontilhado amarelo,
em que você usa ele 2 vezes para ir eliminando certos termos chatinhos que vão lhe impedir de resolver a questão, né? E você vê que tem que jogar uma equação dentro da outra, né? Até você chegar nessa sacada, você vai queimar muito neurônio, né? Você vai se desgastar um pouquinho, né? Mas aí no final você chega, né, tendo as chegando nessa conclusão de que dá para fazer essas manipulações, né, para poder eliminar esses termos na qual a gente não sabe as variáveis e chegar no resultado final, que é o nosso ângulo exigido aí na nossa enunciado da questão 24. Muito bem, pessoal, espero que tenham compreendido, espero que eu tenha conseguido ajudar, né? Compartilhe aí com o seu coleguinha que está sofrendo aí com essas questões, né, em física. Curtam o vídeo, né? E se puder, se inscrevam. E, como sempre, dúvidas, críticas e sugestões aí na caixa de comentários. Falou!